Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Desculpem aí, deixa eu acender a luz para ver se fica melhor, né? Sem esse reflexo. Não tem jeito. Quem usa óculos, é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conto fantástico, né? O que é um conto, né, gente? É contar uma história. É uma narrativa que vai contar uma história que tem personagens, que tem lugar, né? Que tem enredo, tem o clímax, certo? Eu gravei uma outra videoaula, já tem um tempo sobre os elementos da narrativa e depois, hoje ainda, vou colocá-la para vocês, tá? Então, o conto é isso, é narrar um acontecimento, uma história, tá bom? Só que a gente vai trabalhar o conto fantástico. O que é uma coisa fantástica? Uma coisa impressionante, né? Então, nós vamos estudar um conto que vai contar uma coisa impressionante, uma coisa irreal, né? Coisas miraculosas. Então, tem que trabalhar muito a imaginação, tá bom? Vamos compartilhar uma tela aqui com vocês, rapidinho. Só um minuto. Aqui, acho que agora vai, gente. Acho que agora vai. Tá aí. O que é, então, a literatura fantástica? Né? Que é o conto fantástico que nós vamos trabalhar. O conto fantástico, a literatura fantástica, traz elementos que contrariam a noção da realidade. Portanto, apresenta personagens e fatos impossíveis, né, de acordo com a nossa realidade. Tem um livro que se chama Metamorfose e o protagonista vai se transformar numa barata. Imagina, meu Deus, eu não consigo nem imaginar, né? Por que metamorfose? Porque metamorfose é transformação, né? Então, o Franz Kafka escreve essa literatura que é muito famosa, né? Um best-seller, onde o personagem principal se transforma numa barata. Irreal, fantástico, né? Miraculoso, tá bom? Na literatura fantástica, é necessário que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo dos personagens como um mundo de pessoas reais. Então, quando você lê lá a história, você tem que imaginar que aquilo ali é real, tá bom? Olha aqui as definições. Conto fantástico é uma narrativa curta, cujos personagens ou fatos estão associados a elementos sobrenaturais ou sem explicação. Não dá para explicar um cara se transformando em barata, né? Não tem explicação por quê? Porque contrariam as leis naturais, né? A narrativa fantástica passou a tratar de assuntos inquietantes para o homem, né? Coisas que trazem reflexões, angústias, pensamentos, né? Então, a literatura fantástica vai trabalhar com isso também, tá? Primeira coisa, o conto fantástico, ele vai trazer estranheza. Você vai ficar assim, de cara, fala, nossa, como isso é possível, né? Depois, o conto fantástico tem que trabalhar a emoção do leitor, viu? Tem que trabalhar, tem que prender o leitor no que está lendo, né? Porque senão vira um conto normal, não é verdade? Tá? No conto fantástico, algumas coisas assim que a gente quer acontecer lá, eles vão contra a nossa realidade, por isso a gente causa estranheza, tá? Para determinar mais uma vez o conto fantástico, o narrador critica aqueles que fogem da realidade, né? Então, o narrador vai criar um conto que vai fugir da realidade, as pessoas vão ficar surpresas, né? Eu gosto muito de finais assim surpreendentes que prendem a atenção do leitor. Aqui é o Edgar Allan Poe, né? É um dos autores mais famosos
desse tipo de conto, né, da literatura fantástica. Além de Conto Maravilhoso, né, o Conto Fantástico, ele escreve muito contos de terror, né? Tem um conto dele que chama O Barril do Amontilado, é muito legal, né? Quando você vai lendo, você vai ficando até angustiada de tudo que está acontecendo lá naquele conto, né? Porque é muito bom. No Brasil, né, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato trabalha com isso, né? A Cuca. Né? A Cuca é uma coisa irreal, né, gente? Não dá para imaginar, né? A Cuca, não. Tá? O que mais que a gente pode falar? Tem um conto aqui. Olha um conto aqui. Né? Só que ele é bem grande. Mas vamos ler esse conto? O conto se chama... Cadê? Sombra. Será que é esse mesmo? É do Edgar Allan Poe, né? Se bem que eu acho que eu vou procurar um conto mais à nossa cara. Esse aqui tá muito de terror, né? Daqui a pouco eu acho um conto para nós. O que eu quero que você entenda, então, sobre o conto fantástico? É uma narrativa, só que vai trabalhar com o irreal. Coisas mirabolantes, coisas miraculosas, coisas fantásticas, irreais. Tem que fugir da realidade, né? Ele tem que causar estranhamento. A pessoa tem que ler e falar, cara, como que isso é possível, né? Mas, por ser um conto, ele trabalha com todas as outras características do conto. Personagem principal, personagem secundário, enredo, que é a própria história que vai ser contada, o tempo, o lugar, o clímax, que é o momento de maior êxtase, emoção na narrativa, tá? Mas é irreal, é imaginário, é fantástico, é incompreensível também, tá? Diferente dos contos normais, né? Era uma vez o Joãozinho casou com a Mariazinha e viveram felizes para sempre, né? O conto fantástico seria, era uma vez o Joãozinho que andava pela floresta quando de repente virou um jacaré. Isso aí já é fantástico, tá? Tem que ter imaginação, galera. Na hora de produzir, tem que ter imaginação, tá? Nós vamos ler. Por que eu não li aquele conto lá? Porque ele tá mais por de terror, né? Não quero trabalhar o terror agora. Deixa ele para mais na frente, lá para o 8º ano, tá? Quero trabalhar o fantástico, maravilhoso, que não precisa ser de terror. Pode ser uma coisa assim, né? Legal, não tem problema, não. E porque também nós vamos trabalhar um conto lá do nosso livro didático, beleza? Então, vamos ficar com aquele lá. Mas nós vamos ler outros, tá bom? Vamos estudar também agora, acabando essa aula, já vou colocar lá para vocês entenderem um pouco mais quais são os elementos da narrativa. Porque os elementos da narrativa, eles fazem parte de todas as narrativas, tá? Todas as narrativas vão ter esses elementos. Então, eu já fiz uma aulinha, ela não é desse ano, ela é do ano passado, mas a narrativa continua a mesma, né? Então, a gente vai estudar aquela aulinha lá. Se tiver algum nome de aluno, pessoal do 6º ano, né? Ou pessoal do 8º ano, porque eu usei essa aula em várias turmas, não tem problema, o conteúdo é o mesmo, beleza? É só para a gente ganhar mesmo tempo e ir produzir já o nosso conto e já estudar o nosso conto, né? O que nós vamos estudar lá no livro, tá bom? É uma matériazinha que tem que ter imaginação, galera. Beleza? Conto com vocês. Nossa turma é muito boa de prosa, vai ser muito boa para produzir um conto fantástico. Tchauzinho, até a nossa próxima aula.